22 de abril de 1947, Vale Central, Califórnia. Ao amanhecer, Thomas Anderson permanecia em seu pomar de amêndoas, envolto por 160 acres de árvores cobertas de flores. O ar deveria ecoar com o zumbido contínuo e baixo de milhares de abelhas coletando néctar das pétalas. Esse tipo de ruído que acalma o coração de um agricultor, garantindo que seu esforço está protegido e o porvir da família assegurado. Em vez disso, reinava um silêncio absoluto. Thomas avançava devagar entre as fileiras, com as botas esmagando as pétalas caídas que forravam o solo. As árvores estavam impecáveis, cada uma delas. As flores haviam se aberto pontualmente, brancas e rosadas contra o céu matinal, exalando um perfume denso e adocicado. O clima fora perfeito. Dias quentes, noites frescas, sem geadas tardias para arruinar as delicadas inflorescências. Tudo se encaixava, exceto pelas abelhas. Ele parou ao lado de uma colmeia alugada, uma das 200 distribuídas pelo pomar 3 semanas antes. As caixas permaneciam mudas. Algumas abelhas saíam, voavam sem rumo e voltavam sem tocar nas flores. Isso não era o comportamento típico de busca de alimento. Nada disso era normal. Thomas cultivava amêndoas havia 12 anos. Antes, trabalhara nessa terra ao lado do pai por mais 8. 20 anos observando as abelhas, decifrando seus hábitos, compreendendo o ciclo da polinização. Jamais vira algo assim. Sem as abelhas, as flores se abririam, durariam seu curto período e murchariam no chão, sem serem polinizadas. Sem polinização, nenhum fruto se formaria nas cascas. Sem frutos, não haveria colheita. Sem colheita, nenhum lucro. Sem lucro, ele perderia tudo. Os cálculos martelavam em sua mente como uma ladainha inescapável. Investira $45.000 na operação daquele ano. Irrigação, direitos de água, adubos, mão de obra para podas e cuidados, consertos em máquinas, impostos prediais, o pagamento da hipoteca sobre a propriedade, o fundo para a faculdade de sua filha Ellen, $1.200 poupados em 10 anos, esperava no banco, destinado a U.C. Davis no outono. A 15 centavos por libra, uma boa safra de amêndoas renderia $62.000. Após os custos, sobrariam cerca de $17.000, suficiente para quitar dívidas, sustentar a família e, quem sabe, trocar o trator velho. Suficiente para dormir tranquilo, sem o pavor de que este fosse o ano em que tudo ruiria. Mas sem polinização, a colheita seria nula. 0. As despesas persistiriam. As dívidas venceriam. O banco começaria a cobrar respostas que ele não tinha. O som de passos o fez se virar. Robert Chen cruzava a abertura na cerca que dividia suas terras, com o rosto marcado pela mesma expressão vazia que Thomas sentia no peito. Robert administrava 240 acres vizinhos ao pomar de Anderson. A história de sua família era outra, mas o problema atual era o mesmo. O pai de Robert emigrara da China em 1923, enfrentando preconceito e leis que proibiam chineses de possuir imóveis na Califórnia. Encontrara um procurador branco disposto a registrar o título, pagara o dobro do valor da terra e erguera um pomar do zero com 20 anos de labor exaustivo. Quando o pai faleceu em 1943, Robert herdara as dívidas, o acordo com o procurador e o medo perpétuo de que questionassem seu direito à propriedade. Só no ano anterior conseguira a posse legal plena. A terra era dele, limpa em seu nome, mas apenas se pagasse os $38.000 emprestados para modernizar a irrigação. Suas árvores estão iguais às minhas, murmurou Robert. Thomas assentiu. Quantas abelhas você está vendo? Talvez 10% do habitual, e elas não estão trabalhando, só desorientadas. Ficaram ali parados, em silêncio,
2 homens presenciando seus meios de vida murcharem devagar sob um céu primaveril imaculado. O agente de extensão do condado chega à tarde, disse Thomas por fim. Talvez ele traga alguma solução. A expressão de Robert indicava descrença. Thomas também não acreditava. O agente chegou às 14 horas. Um rapaz chamado Philip Warren, formado na UC Davis 3 anos antes. Ele percorreu as fileiras do pomar com Thomas e Robert, inspecionou as colmeias, analisou as flores e anotou tudo em uma prancheta. Sua conclusão veio em um tom neutro e cauteloso, típico de quem se acostumara a anunciar más notícias sem demonstrar afeto. Não sei o motivo do colapso das populações de abelhas. Pode ser uma doença ainda não detectada. Pode ser deriva de pesticidas dos campos de algodão ao sul. Eles usaram compostos novos este ano. Pode ser padrões climáticos afetando as fontes de alimento antes da floração das amêndoas. Pode ser uma soma de causas. Mas você pode nos dizer como resolver isso, afirmou Thomas. Não era bem uma indagação. Philip sustentou seu olhar. Não posso. Sinto muito, mas não há o que fazer agora. A janela de polinização tem uns 10 dias. Depois, as flores caem e a chance se perde. Vocês precisariam das abelhas operando a pleno vapor, a partir de amanhã, para resgatar ao menos parte da colheita. E se trouxermos mais colmeias? Perguntou Robert. Os apicultores comerciais estão relatando o mesmo problema em todo o vale. Suas colônias estão debilitadas. As abelhas que eles alugam para outros produtores exibem o mesmo padrão. Atividade reduzida. Forrageamento fraco. Mesmo que você conseguisse encontrar colmeias saudáveis, o que não é possível, não daria para pagar por elas. Os preços triplicaram devido à escassez. Thomas sentiu um frio se instalando no estômago. Então, é só desistir? Dar o ano como perdido? O rosto de Philip demonstrava uma simpatia sincera. Comece a se preparar para o próximo ciclo. Peça um empréstimo de desastre agrícola se for necessário. O banco provavelmente vai negociar o financiamento da casa, se você explicar o ocorrido. Não é culpa sua. Isso está afetando produtores em todo o vale. Depois que Philip partiu, Thomas e Robert ficaram ali perto da cerca, observando o sol se pondo em direção às montanhas costeiras. Não vou conseguir pagar o empréstimo sem essa colheita, murmurou Robert. O sistema de irrigação custou $38 mil. Eu tomei o dinheiro com base na expectativa de safra deste ano. Se não quitar, vão executar a hipoteca. Thomas não soube o que responder. Sua própria situação era um pouco menos crítica. Ele tinha uma margem maior de manobra, um prazo um pouco mais longo, mas nada além disso. Vamos dar um jeito nisso, disse ele, ciente de que as palavras soavam vazias. Robert assentiu, sem acreditar de verdade, e seguiu de volta para o seu pomar. Thomas ficou sozinho, enquanto a luz escurecia, prestando atenção no silêncio onde milhares de abelhas deviam estar zumbindo. Foi então que ouviu a voz às suas costas. Senhor Anderson, senhor, posso falar com o senhor sobre as amendoeiras? Ele se virou e viu Helena Kraus parada à beira do pomar. Ela trabalhava na casa de embalagem dele há 8 semanas, uma das 15 prisioneiras de guerra alemãs designadas para mão de obra agrícola no Vale Central. Mulher reservada, talvez com uns 30 e poucos anos, que mantinha a cabeça baixa e cumpria suas tarefas sem reclamar. Em 8 semanas, mal trocara 20 palavras com ele, além de sim, senhor e entendi. Agora, ela estava ali com uma expressão indecifrável, uma mistura de esperança e receio, como alguém prestes a arriscar algo que talvez não pudesse bancar. O que há com elas? Perguntou Thomas, mais bruscamente do que pretendia. A frustração do dia pesava sobre ele. Eu já vi esse problema antes, disse Helena com cautela. Seu inglês era fluente, mas com sotaque, cada palavra selecionada com esmero.
Na Baviera, na fazenda da minha família, tínhamos pomares também, com macieiras, ameixeiras e abelhas, muitas abelhas. Às vezes, as abelhas sumiam, paravam de visitar as flores, mas sabíamos como trazê-las de volta. Thomas sentiu uma irritação súbita. A universidade diz que não há nada a fazer. O agente do condado acabou de nos informar que a safra está perdida. A universidade conhece os métodos modernos. Helena concordou. Isso não é moderno, é tradicional, muito antigo. Vem da bisavó, da minha avó. 8 gerações da minha família criaram abelhas. Aprendemos o que funciona. Algo na voz dela, talvez a certeza serena, ou a postura que mantinha apesar de ser prisioneira conversando com seu supervisor, fez Thomas hesitar. Que tipo de método antigo? Helena respirou fundo, como se reunisse forças. Posso mostrar algo nas áreas selvagens entre a sua propriedade e a do Sr. Chen? Thomas vacilou. Estava exausto, desanimado, sem paciência para remédios caseiros ou crenças antigas do velho mundo. Mas o desespero abre portas para ideias que normalmente se ignora. Tudo bem, disse ele por fim. Me mostre. Eles caminharam juntos até o canal de irrigação que separava os 2 pomares. As margens do canal estavam cobertas de plantas silvestres, mostarda, rabanete, lupino, coisas que a maioria dos fazendeiros via como ervas daninhas. Os trabalhadores de Thomas deviam tê-las cortado naquela semana, para manter a propriedade arrumada e bem cuidada. Helena se agachou perto de um trecho de mostarda selvagem em plena floração. Suas flores amarelas pequenas, destacando-se na luz do entardecer. Ela colheu um cacho de flores na palma da mão, com cuidado para não machucá-lo. O senhor vê isso? Disse ela. As abelhas precisam disso. É uma erva daninha, retrucou Thomas. Para o senhor? Sim. Para elas é alimento, é vida. Ela se levantou, olhando para as margens do canal que se estendiam em ambas as direções. Suas amendoeiras florescem em março. Sim, mas o que as abelhas comeram em janeiro e fevereiro? Os apicultores as alimentam com água açucarada no inverno, respondeu Thomas. Helena balançou a cabeça. Água açucarada mantém vivas, não fortes. Na Baviera, a família plantava flores que desabrochavam no início da primavera, antes das árvores frutíferas. Trevo vermelho em fevereiro, facélia em março. As abelhas fortaleciam suas colônias nessas flores. Quando as maçãs floresciam, as colmeias estavam grandes, robustas, preparadas para o trabalho. Ela apontou para o pomar de amêndoas. Suas árvores florescem cedo. Cedo demais. Não há outras flores ainda para as abelhas ganharem força. Elas saem do inverno fracas, e vocês as pedem para polinizar quando ainda estão com fome. E depois que as amêndoas acabam, o que elas comem? Nada. Só amêndoas por aqui, sem mais nada. Thomas começava a captar o que ela propunha. Você está dizendo que elas precisam de mais variedade, disse Helena. Minha avó chamava isso de bênção das 3 flores. Flores iniciais para ganhar força. Flores principais para o trabalho. Flores tardias para a recuperação. As abelhas precisam das 3 para ficarem saudáveis e formarem colônias robustas para o ano seguinte. Isso parece... Thomas procurou as palavras certas. A universidade chamaria isso de ineficiente. A agricultura moderna foca na cultura de lucro, maximizando a área produtiva. Sim, respondeu Helena de forma direta. E é por isso que suas abelhas estão morrendo. A franqueza dele o deixou atordoado. Então, a voz de Robert surgiu atrás deles. O que está acontecendo aqui? Robert os avistara do seu próprio pomar e se aproximara. Helena explicou novamente com seu inglês cuidadoso, desenvolvendo a ideia de plantio companheiro, biodiversidade, a bênção das 3 flores. Robert ouviu com o mesmo ceticismo que Thomas sentira. Então, você está sugerindo que a gente plante flores no lugar das amendoeiras?
Não no lugar, corrigiu Helena. Ao lado, nas bordas, entre as árvores, nos espaços que não servem para a produção. Talvez 2% da área, mas as abelhas ficam 80% mais eficientes. 80%? As sobrancelhas de Robert se ergueram. Isso é impossível. Não é impossível. Eu vi acontecer. A voz de Helena ganhou intensidade. O entusiasmo de quem sabe estar certa. Em 1938, os pomares de maçã perto da nossa vila enfrentavam o mesmo problema. As abelhas pararam de trabalhar. Os fazendeiros entraram em pânico. Mas minha avó plantou as bordas de flores em fevereiro, antes da primavera. Em abril, nosso pomar estava repleto de abelhas. Colhemos 82% da produção normal. Os vizinhos, fazendas que existiam há 100 anos, colheram menos de 10%. Alguns perderam tudo. Thomas trocou olhares com Robert. Aquilo soava simples demais, fácil demais, o tipo de sabedoria popular que a agricultura moderna havia superado por motivos válidos. Mas a mulher à frente deles tinha convicção nos olhos, e eles não tinham nada a perder. O que exatamente plantaríamos? Perguntou Thomas. E quando? O rosto de Helena se iluminou com algo que parecia esperança. Para cá, na Califórnia, eu sugeriria. Ela parou, refletindo sobre o clima, a estação de crescimento, adaptando das condições da Baviera para as do Vale Central. Trevo carmesim para florir em fevereiro. Cresce rápido, enriquece o solo com nitrogênio. As abelhas adoram. Facélia para março. Tem flores azuis, cheias de néctar. Borragem para abril até junho. Mantém as abelhas saudáveis depois que as amêndoas acabam. Já estamos no final de abril, observou Robert. Tarde demais para plantar algo este ano. Helena assentiu, o brilho no olhar diminuindo um pouco. Sim, tarde para plantar, mas não para salvar o que já está crescendo. Ela apontou para o mostarda selvagem, o rabanete, o lupino que brotavam ao longo dos canais de drenagem. Essas estão florescendo agora, flores silvestres. Seus trabalhadores as cortam para manter a fazenda com aparência limpa. Sim, Thomas assentiu. Cortamos os canais a cada 2 semanas. Não cortem, disse Helena simplesmente. Deixem crescer. Deixem florescerem densas e fartas. As abelhas vão achá-las. Elas se alimentarão delas. Vão ganhar força. Depois, voltarão para as amêndoas mais vigorosas. Parecia ridiculamente simples. Parar de cortar as ervas daninhas. Era essa a solução. É só isso, disse Thomas. Deixar as ervas crescerem. Não ervas, corrigiu Helena com gentileza. Flores. E mais uma coisa. Ela se virou para as colmeias alugadas, visíveis na borda do pomar. As abelhas precisam de água, muita água no calor, mas não vejo água perto das colmeias. Os apicultores são quem deve fornecer isso, disse Robert. Eles trazem água quando atendem às colmeias, acrescentou Thomas. A cada poucos dias. Helena balançou a cabeça. Não é suficiente. Em dias quentes, uma colmeia precisa de água a cada hora. As abelhas voam atrás dela, gastam energia, às vezes se afogam nos seus canais de irrigação. Precisamos de estações de água, bandejas rasas, com pedrinhas ou gravetos, para que as abelhas pousem com segurança e bebam. Thomas olhou para Robert. Robert devolveu o olhar. A incongruência de aceitar conselhos agrícolas de uma prisioneira de guerra alemã, uma mulher que fora inimiga deles 2 anos antes, pairava no ar sem ser dita. Mas o agente do condado dissera que a safra estava perdida. A universidade não tinha respostas, e essa mulher falava com a certeza de quem vira seus métodos darem certo por gerações. Quantas estações de água precisaríamos? Perguntou Robert. 1 a cada 4 ou 5 colmeias, respondeu Helena. Talvez 50 para os pomares de vocês juntos. Poderíamos fazer isso esta tarde, disse Thomas devagar. Velhas latais de torta. Encher com água
e pedrinhas. E as áreas selvagens? Perguntou Robert. A gente diz aos trabalhadores para não cortar, respondeu Thomas. Vamos ver no que dá. Eles ficaram ali por um bom tempo. 3 pessoas de mundos distintos, unidas pelo desespero e pela frágil esperança de que o conhecimento antigo salvasse o que a ciência moderna havia deixado de lado. Tudo bem, disse Thomas por fim. Vamos tentar, Robert. Robert assentiu. Vamos tentar. O sorriso de Helena foi a primeira emoção verdadeira que Thomas vira nela em 8 semanas. Obrigada, disse ela em voz baixa. Obrigada por escutarem. Eles colocaram as mudanças em prática naquela mesma tarde. Thomas reuniu seus trabalhadores e lhes explicou que as áreas selvagens não deveriam ser ceifadas até novo aviso. Alguns o encararam como se ele tivesse enlouquecido. Permitir que as ervas daninhas se proliferassem em uma fazenda bem cuidada contrariava tudo o que haviam aprendido. No entanto, obedeceram às ordens. Robert procedeu da mesma forma com sua equipe. Em seguida, os dois dedicaram o restante do dia claro à instalação de pontos de água, velhas panelas de assar, bandejas de servir, qualquer recipiente raso o suficiente para que uma abelha pudesse pousar com segurança. Eles os encheram com água, adicionaram pedras e gravetos como plataformas de pouso e os posicionaram próximos aos locais das colmeias. Ao entardecer, haviam montado 63 estações de água espalhadas pelos 2 pomares. Naquela noite, Thomas encontrou Helena na casa de embalagem, limpando as ferramentas. Fizemos o que você recomendou, disse ele. As áreas selvagens estão preservadas. As estações de água foram instaladas. Ótimo, respondeu Helena. Agora aguardamos 2 dias, talvez 3, e vocês notarão as diferenças. E se não houver mudanças? Helena sustentou o olhar dele. Então eu errei. Vou me desculpar por desperdiçar o tempo de vocês e por oferecer uma esperança vã. Mas não estou errada, Sr. Anderson. Já vi isso funcionar tantas vezes que não tenho mais dúvidas. Thomas assentiu e se retirou. Ele mal pregou o olho aquela noite. No primeiro dia, 23 de abril, nada mudou visivelmente. As colmeias continuavam em grande parte silenciosas. As poucas abelhas que saíam ainda voavam de forma desanimada antes de voltarem. O segundo dia trouxe uma alteração perceptível. Thomas percebeu durante sua caminhada matinal. A mostarda selvagem ao longo dos canais de irrigação havia engrossado de forma notável, sem a ceifa habitual. As flores amarelas se multiplicaram, formando manchas vivas de cor nas bordas dos campos, e havia abelhas sobre elas. Não em quantidades enormes, mas mais do que ele vira nos botões de amêndoa. Elas se moviam com determinação, passando de flor em flor, as patas carregadas de pólen. No terceiro dia, 25 de abril, a transformação era inegável. As áreas selvagens floresciam intensamente. Mostarda, rabanete, lupino e até um pouco de trigo sarraceno selvagem, que antes era constantemente reprimido pela ceifa. A atividade das abelhas triplicou. Thomas parou perto de uma estação de água e observou um fluxo constante de abelhas pousando, bebendo, decolando novamente, e elas começavam a trabalhar os botões de amêndoa. Ainda não todas, mas o suficiente para ser notado. O zumbido matinal retornava, aquele som que Thomas achara perdido para a estação. No quinto dia, a polinização ocorria em taxas quase normais. Thomas percorreu o pomar em meio ao encanto, vendo as abelhas se deslocarem de modo metódico, de flor em flor, os corpos cobertos de pólen, realizando o antigo labor que garantia a sobrevivência de sua colheita. Ele encontrou Helena em sua pausa para o almoço, sentada à sombra da casa de embalagem. Está funcionando, disse ele de forma simples. Helena ergueu o rosto e ele notou lágrimas em seus olhos. Eu disse que as abelhas só precisavam do que sempre precisaram.
Como você sabia que daria certo tão rápido? Porque eu já vi isso acontecer. Aos 16 anos, minha avó me mostrou. Aos 23, eu mesma o fiz quando o pomar dos vizinhos enfrentou o mesmo problema. Aos 30, ensinei a meu irmão mais novo. A voz dela falhou levemente na última frase. Não sei se ele sobreviveu à guerra, mas sei que esse saber sobreviveu em mim. Thomas se sentou ao lado dela, algo que ele nunca faria em circunstâncias normais, compartilhando um momento casual com uma prisioneira. Mas essa mulher acabara de salvar sua fazenda, o futuro de sua filha, tudo pelo que ele batalhara por 20 anos. Obrigado, disse ele. Não sei se estamos autorizados a agradecer prisioneiros de guerra, mas eu agradeço mesmo assim. De nada, Sr. Anderson, murmurou Helena. O conhecimento deve ajudar as pessoas. Não importa quem o compartilhe ou quem o receba. O pomar de Robert Chen exibiu a mesma recuperação. Até 27 de abril, ambas as fazendas atingiam níveis de polinização de 85% a 90% do normal. Os botões de amêndoa que pareciam condenados estavam sendo fertilizados, formariam nozes e amadureceriam em uma colheita viável. A notícia se espalhou rapidamente entre os agricultores. Thomas mencionou a técnica a seu vizinho a leste, William Morrison, que gerenciava 200 acres de amendoeiras. William era cético. A noção de deixar as ervas crescerem contrariava todos os instintos, mas ele também estava desesperado. Sua polinização falhava igualmente. Ele experimentou. Parou de ceifar os canais de irrigação e instalou estações de água. Em 4 dias, a atividade das abelhas melhorou. No início de maio, 6 produtores da região imediata haviam adotado o método. Todos viram resultados. O agente de extensão do condado, Philip Warren, voltou em 8 de maio para inspecionar o pomar de Anderson. Ele se posicionou no meio das árvores, ouvindo o zumbido de milhares de abelhas, observando a polinização saudável, e balançou a cabeça em descrença. Não entendo, disse ele. Há 3 semanas eu afirmei que a estação estava perdida. Agora, suas taxas de polinização parecem melhores que o habitual. O que você fez? Thomas descreveu o método de Helena. As bordas com flores selvagens, as estações de água, o princípio de que a biodiversidade sustenta a saúde dos polinizadores. Philip permaneceu cético. Isso contraria os princípios de eficiência agrícola moderna. A pesquisa indica que o monocultivo, concentrado unicamente na cultura comercial, otimiza a produção por hectare. No entanto, essa pesquisa ignora o que ocorre quando as populações de polinizadores entram em colapso. Robert Chen mencionou que havia se unido a eles na vistoria. Adotamos as práticas modernas e quase perdemos tudo. Recorremos a uma técnica antiga bávara e salvamos nossas safras. Philip anotava tudo, fazendo perguntas precisas sobre a aplicação, os prazos e os custos envolvidos. Preciso relatar isso à universidade, disse ele. Eles vão querer investigar. Diga a eles que devem conversar com Helena Krauss. Thomas afirmou. Ela é quem sabia o que fazer. Em maio tardio, a U.C. Davis enviou uma equipe de pesquisa, 3 cientistas agrícolas, experts em polinização, entomologia e práticas de agricultura sustentável. Eles conversaram com Helena por 3 horas, indagando sobre os métodos tradicionais com detalhes minuciosos e registrando anotações extensas. O pesquisador principal, Dr. Martin Hayes, exibiu uma expressão neutra e calculada, como se tentasse disfarçar o interesse. Essas técnicas de plantio companheiro, comentou ele, não estão documentadas em nenhuma literatura agrícola que eu conheça. Não aparecem nos livros. Helena respondeu. Elas são transmitidas nas famílias, de avó para neta, de pai para filho. Não as registramos por escrito porque não achávamos necessário. Todo mundo na vila sabia.
E você afirma que esses métodos são superiores às abordagens científicas modernas? Havia um tom de provocação na voz dele. Não estou afirmando superioridade, retrucou Helena com cautela. Estou dizendo que servem a propósitos diferentes. Os métodos modernos são excelentes para a eficiência, para produzir muito com menos mão de obra. Mas os tradicionais são ideais para a resiliência, para sobreviver a mudanças nas condições, para colaborar com a natureza, em vez de dominá-la. Dr. Hayes avaliou a atividade das abelhas nos pomares de Anderson e Chen, comparando com fazendas vizinhas que não haviam adotado as bordas de flores silvestres. Os resultados eram irrefutáveis. As propriedades com maior biodiversidade apresentavam taxas de polinização 15 a 20% mais altas. Ele calculou os custos de implementação. Praticamente zero. Deixar de cortar a grama, na verdade, gerava economia, e as estações de água custavam cerca de $50 por fazenda. Avaliou também o impacto econômico. Anderson e Chen colheriam quase 90% da safra projetada. Já as fazendas sem as bordas de flores silvestres ficavam com médias de 40% a 50%. Os números eram convincentes. Com um investimento quase nulo, eles haviam elevado os resultados em 30% a 40%. O retorno sobre o investimento era infinito. Dr. Hayes divulgou um relatório preliminar em junho. Plantio companheiro tradicional para melhor polinização de amêndoas. Um estudo de caso em agricultura aprimorada pela biodiversidade. O título soava acadêmico, mas as implicações eram transformadoras. Ele sugeriu que os produtores da Califórnia adotassem as bordas de flores silvestres como prática padrão. A aceitação começou devagar. A maioria dos grandes cultivadores resistia à proposta. Parecia ilógico, até desperdiçador, reservar terra para plantas não produtivas. A cultura da agricultura moderna priorizava eficiência, maximização e controle. Mas os aspectos econômicos eram irresistíveis para ignorar por muito tempo. Anderson e Chen haviam resgatado suas propriedades. Meia dúzia de pioneiros iniciais obtivera resultados parecidos. A universidade validara a estratégia com ciência. Na primavera de 1948, 43 produtores do Vale Central semearam bordas de flores de florescimento precoce. Trevo carmesim em fevereiro, facélia em março e barragem estendendo-se pelo verão. Eles instalaram fontes permanentes de água próximas aos locais das colmeias. As taxas de polinização naquela primavera foram as mais elevadas no vale em 5 anos. A saúde das colônias de abelhas melhorou em toda a região. Apicultores comerciais notaram colmeias mais robustas, perdas invernais menores e taxas de reprodução superiores. Os benefícios se acumularam ao longo dos anos. Abelhas saudáveis em 1948 geravam colônias mais fortes em 1949. Colônias vigorosas significavam polinização melhor, o que levava a pomares mais sadios, que por sua vez ofereciam habitats ideais, sustentando as abelhas. Um ciclo virtuoso impulsionado por algo tão simples quanto permitir o crescimento de flores silvestres. Em 1950, a técnica ganhou um nome oficial na literatura agrícola, plantio companheiro para suporte a polinizadores, mas os fazendeiros a chamavam simplesmente de método bávaro, em homenagem à alemã que o trouxera para a Califórnia. A situação de Helena mudara radicalmente. Ela não era mais prisioneira de guerra. A Alemanha se rendera oficialmente. A ocupação terminara. As POWs haviam sido liberadas dos campos. Mas Helena optara por permanecer na Califórnia. Solicitara status de imigração e trabalhava para obter residência permanente. Thomas Anderson a contratara como consultora agrícola em tempo integral para sua fazenda. Pagava um salário real, $50 por semana, equivalente ao de seu gerente. Ela morava em uma pequena cabana na propriedade
antes usada por trabalhadores sazonais. Outros agricultores começaram a ligar, pedindo orientações. Helena passava seus dias percorrendo pomares, divulgando os fundamentos da biodiversidade e auxiliando produtores a compreenderem o comportamento das abelhas sob uma visão tradicional europeia. Ela se destacava nisso, com paciência, vasto saber e disposição para repetir as mesmas ideias, quantas vezes fosse preciso, até que ficassem claras. Os agricultores a admiravam, porque ela usava a linguagem deles, longe de teorias acadêmicas, mas repleta de sabedoria prática no campo, forjada por gerações de vivência direta. Até 1952, já prestava consultoria para 40 fazendas diferentes na Central Valley. A procura superava o que uma só pessoa poderia gerenciar. A U.C. Davis a procurou com uma proposta. Ela ingressou no programa de extensão agrícola como especialista em métodos tradicionais de cultivo. O salário subia para $75 por semana. O cargo incluía um escritório, verba para viagens e o suporte da estrutura de pesquisa da universidade. Helena topou. 15 de abril de 1952. Tribunal do Condado de Fresno. Helena Krause se apresentava diante de um juiz federal na cerimônia de naturalização. Thomas Anderson atuava como seu padrinho e testemunha. Robert Chen ficava ao lado dele. O juiz, um senhor de olhos gentis, examinou o formulário dela. Senhorita Krause, você chegou a este país como prisioneira de guerra. Por que deseja se tornar cidadã americana? Helena havia refletido bastante sobre a resposta a essa pergunta. Treinara seu inglês, buscando as palavras perfeitas. Porque a América me deu a oportunidade de dividir o que eu sei, respondeu ela. Na Alemanha, eu era apenas filha de um apicultor. O conhecimento da minha avó era visto como ultrapassado, como folclore, algo que a ciência moderna havia superado. Aqui, quando compartilhei esse saber, as pessoas escutaram, experimentaram e o valorizaram. Ela fez uma pausa, a emoção embargando a voz. Na minha aldeia na Baviera, as mulheres não falavam em reuniões sobre agricultura. Não publicávamos artigos. Não nos pediam opiniões sobre o cultivo, apesar de trabalharmos a terra diariamente. Aqui, tenho um escritório na universidade. Tenho fazendeiros que ligam pedindo minha orientação. Tenho alunos ansiosos para aprender o que minha avó me ensinou. Aqui, continuou ela, o conhecimento importa mais do que de onde vem sua família, ou seu sobrenome, ou se você nasceu do lado certo de uma fronteira. Aqui, sou valorizada pelo que posso oferecer. É por isso que quero ser americana, porque a América valoriza as contribuições. O juiz sorriu. São motivos excelentes, senhorita Krause. Ele assinou os documentos de naturalização e carimbou-os como oficiais. Bem-vinda aos Estados Unidos. Você agora é uma cidadã americana. Helena recebeu o certificado com mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Thomas a abraçou, o que a surpreendeu. Ela ainda se acostumava pouco com os costumes informais dos americanos. Robert apertou sua mão com afeto. Bem-vinda ao lar, Helena, disse Thomas. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome de batismo sem o senhorita. Era a primeira vez que se sentia de verdade acolhida desde que partira da Baviera, 7 anos antes. U.C. Davis, 1955. O programa de métodos agrícolas tradicionais de Helena havia se expandido além de qualquer previsão. O que começara como um posto de consultoria individual, agora contava com 2 pesquisadores em tempo integral, 4 alunos de pós-graduação e colaborações com 6 outras universidades. Eles registravam técnicas de cultivo de diversas partes do mundo. Não só práticas europeias, mas saberes ancestrais da Ásia, África, América do Sul, em qualquer lugar onde o conhecimento multigeracional na agricultura persistisse. Produtores poloneses de hortaliças,
guardiões italianos de pomares, fazendeiros holandeses de laticínios, cultivadores japoneses de arroz, especialistas mexicanos em manejo de água. Todos eles trazendo saberes que a agricultura acadêmica rotulava como folclore. Todos provando que métodos antigos, bem compreendidos, frequentemente superavam as técnicas modernas em certas situações. O programa lançava uma revista trimestral, a Traditional Agricultural Knowledge Review. Realizava conferências anuais para que agricultores e acadêmicos trocassem experiências. Capacitava agentes de extensão a interagirem com respeito com fazendeiros imigrantes, aprendendo com eles, em vez de só impor métodos modernos. A própria Helena virara uma celebridade discreta nos círculos agrícolas. Palestras em congressos de cultivo, artigos em periódicos acadêmicos, consultorias ao USDA sobre práticas sustentáveis. Seu título era especialista sênior em pesquisa sobre métodos tradicionais de suporte a polinizadores, mas ela nunca perdia de vista as origens. Toda primavera, voltava à fazenda Anderson. Ela e Thomas passeavam pelo pomar de amêndoas, inspecionavam as bordas de flores silvestres, avaliavam a atividade das abelhas, traçavam planos para a safra seguinte. Você já se arrependeu de não voltar para a Baviera? Perguntou Thomas, numa tarde de primavera de 1956. Estavam no mesmo local onde, 9 anos antes, ela havia descrito pela primeira vez a bênção das 3 flores a um fazendeiro cético e desesperado. Helena ponderou por um bom tempo. Às vezes, sinto falta das montanhas, da aldeia onde cresci, da cabana onde minha avó guardava suas colmeias. Ela sorriu com melancolia. Mas aquele lugar não existe mais. A guerra acabou com tudo aquilo. As pessoas que eu conhecia estão mortas ou dispersas. A Baviera que eu guardo na memória não existe mais. Ela apontou para a paisagem da Califórnia ao redor deles, com os pomares de amêndoa se estendendo até o horizonte. As bordas de flores silvestres cheias de florescimento, de facélia e barragem. O ar repleto do zumbido das abelhas laboriosas. Este é o meu lar agora, disse ela. Estas são as minhas pessoas. Aqui é onde o saber da minha avó faz diferença. Aqui é onde eu posso causar uma mudança real. Thomas assentiu, compreendendo. Ele havia testemunhado sua transformação de uma prisioneira assustada, que mal falava inglês, para uma pesquisadora confiante que revolucionou o modo como a Califórnia via a agricultura. Sua avó ficaria orgulhosa, comentou ele. Espero que sim, respondeu Helena em voz baixa. Espero que ela se orgulhasse de eu ter compartilhado o que ela me ensinou, de não ter deixado esse conhecimento perecer junto com a aldeia. O alcance do trabalho de Helena prosseguiu crescendo ao longo dos anos 1960. O plantio companheiro para apoiar polinizadores virou prática padrão não só na Califórnia, mas em todos os Estados Unidos. Produtores de cerejas em Oregon, pomares de maçã em Washington, fazendas de mirtilo em Michigan, todos adotando variações da técnica de margens de flores silvestres. Apicultores comerciais alteraram suas rotinas com base em suas pesquisas. Eles começaram a se preocupar com a nutrição no início da estação, a biodiversidade no meio do ano e fontes de alimento para recuperação no final da temporada. A saúde das colônias melhorou em nível nacional. Os declínios misteriosos de abelhas que atormentavam a indústria nos anos 1940 se tornaram menos comuns e menos graves. O impacto econômico era calculado em dezenas de milhões de dólares por ano. Colheitas que teriam fracassado agora prosperavam. Pomares à beira da falência floresciam. Famílias que poderiam ter perdido suas terras construíam riquezas para gerações. Tudo porque uma mulher alemã prisioneira se recusou a ficar calada ao ver pomares morrendo. Em 1964,
Helena ajudou a criar a Aliança de Polinizadores da Califórnia, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a proteger e apoiar populações de abelhas por meio de agricultura com biodiversidade aprimorada. Ela atuou como sua primeira diretora científica. A entidade colaborava com agricultores para adotar práticas amigáveis a polinizadores, realizava estudos sobre saúde e comportamento das abelhas e pressionava por políticas que salvaguardavam populações de abelhas selvagens e seus habitats. Ela se expandiu para incluir capítulos em 12 estados. Até 1968, a influência de Helena ia além das abelhas e da polinização. Seu labor ajudou a mudar o pensamento da agricultura americana sobre monocultura, biodiversidade e a fusão de saberes tradicionais com ciência moderna. O movimento ambiental ganhava força e as pesquisas de Helena ofereciam respaldo científico ao que os ambientalistas defendiam. Trabalhar em harmonia com os ciclos da natureza era mais sustentável e, muitas vezes, mais produtivo do que tentar dominá-la ou controlá-la. Naquele ano, ela concedeu uma entrevista à revista trimestral de Agricultura da Califórnia. Aos 57 anos, refletindo sobre sua trajetória da filha de um apicultor bávaro à pesquisadora agrícola americana. Olhando para trás em 2 décadas, o entrevistador perguntou: qual foi o momento mais crucial da sua carreira? Helena não titubeou. 22 de abril de 1947, o dia em que resolvi me manifestar. O dia em que me ofereci para ajudar, apesar de ser prisioneira, apesar de saber que os agricultores poderiam rir de mim, me ignorar como ignorante, apesar de a universidade ter declarado a situação insolúvel. Por que esse momento foi tão vital? Porque me mostrou que o conhecimento não tem nacionalidade. Helena afirmou que a sabedoria pode vir de qualquer lugar, de qualquer um, que a pessoa que a sociedade rejeita, a prisioneira, a mulher, a estrangeira, o inimigo, pode carregar a solução que todos buscam. Ela se inclinou para a frente, fervorosa nesse argumento. Me ensinou que a expertise não se resume a diplomas. É questão de compreensão. Minha avó nunca pisou em uma universidade. Ela mal sabia ler, mas entendia as abelhas de um jeito que os cientistas modernos só agora começavam a redescobrir. Esse entendimento tinha valor. Merecia ser escutado. E quanto à América em particular? O que esse país lhe ensinou? Helena sorriu. Que, apesar de todos os seus problemas, de todas as suas falhas, a América é um lugar onde o que você contribui importa mais do que de onde você veio, onde uma prisioneira alemã pode virar pesquisadora universitária, onde o saber antigo é valorizado ao lado das novas descobertas, onde o impossível se torna viável se você tiver coragem para partilhar o que sabe e humildade para aprender com os outros. Vale Central, Califórnia, 1976. Helena Krauss faleceu pacificamente enquanto dormia, aos 65 anos. Ela havia vivido na Califórnia por 29 anos, nunca se casou, nunca voltou à Alemanha, embora tivesse recebido vários convites para visitar sua aldeia reconstruída e aconselhar programas agrícolas europeus. A Califórnia é o meu lar, ela sempre dizia. Meu trabalho está aqui. Meu legado está aqui. Eu ficarei até o fim. Seu funeral reuniu mais de 400 pessoas. Agricultores cujas colheitas ela salvara formaram fila para prestar homenagens. Pesquisadores que ela orientara, alunos que instruíra, apicultores que aconselhara, administradores de universidades, agentes de extensão agrícola, produtores comerciais, agricultores amadores, ativistas ambientais. A filha de Thomas Anderson, a doutora Ellen Anderson, agora professora de agricultura sustentável na UC Davis, proferiu o elogio fúnebre. Ela era a mesma garota cujo fundo para a faculdade fora resgatado pela intervenção de Helena em 1947.
Helena Krauss chegou à Califórnia como prisioneira de guerra, disse Ellen com a voz firme, mas carregada de emoção. Ela partiu deste mundo como pioneira da agricultura sustentável. Entre esses dois momentos, ela transformou a forma como concebemos o conhecimento agrícola e o valor da sabedoria. Meu pai sempre afirmava que Helena salvou nossa fazenda. Isso é fato. Ela fez isso. Mas foi além. Ela resgatou nossa compreensão do que significa expertise. Ela demonstrou que a sabedoria reside fora das universidades, além das credenciais oficiais, fora dos caminhos tradicionais que aprendemos a respeitar. Ela mostrou que a inovação pode surgir de fontes improváveis, que a pessoa ignorada por causa de sua nacionalidade, gênero ou posição social pode ser o gênio de que tanto precisamos. Que a solução para nossos problemas mais urgentes pode estar nos lugares mais inesperados. Ellen fez uma pausa, olhando para a multidão reunida. A Califórnia é um lugar melhor porque Helena Krauss se recusou a ficar calada diante de um problema que podia resolver. A agricultura americana é mais robusta porque ela compartilhou um saber que poderia ter se perdido com ela. E todos nós, cada um que consome alimentos cultivados com práticas amigáveis aos polinizadores, somos mais abastados porque ela optou por ajudar, em vez de se reservar. Helena costumava dizer que o conhecimento floresce onde o plantamos. Ela semeou a sabedoria de sua avó no solo californiano, e estamos todos colhendo os frutos dessa semeadura 30 anos depois. Helena foi sepultada no cemitério de Fresno, em um terreno adquirido para ela pela California Pollinator Alliance. Sua lápide, de granito cinza simples, traz: Helena Krauss, 1911 a 1976. Ela nos ensinou a ouvir as abelhas abaixo disso, em letras menores. O conhecimento floresce onde o plantamos. U. C. Davis, 2024. O Centro Helena Krauss para Estudos de Polinizadores ocupa um edifício moderno no limite norte do campus. Paredes de vidro dão vista para jardins demonstrativos, onde os alunos aprendem técnicas tradicionais de plantio companheiro ao lado da ciência agrícola contemporânea. O centro comemora seu 48º aniversário este ano. Em quase 5 décadas de funcionamento, ele registrou métodos tradicionais de agricultura amigáveis a polinizadores de 89 países. Publicou mais de 1.400 artigos de pesquisa em revistas revisadas por pares. Formou 4 gerações de pesquisadores agrícolas, agentes de extensão e consultores rurais. Aconselhou operações agrícolas que abrangem mais de 2 milhões de acres de cultivos dependentes de polinizadores. Ajudou a criar padrões de biodiversidade agora adotados por programas de certificação orgânica em todo o mundo. O método original de plantio companheiro, a bênção das 3 flores que Helena trouxe da Baviera para a Califórnia, ainda é ensinado, ainda é aplicado, ainda salva colheitas. Uma placa de bronze no saguão de entrada do centro conta sua história. A prisioneira que se tornou pioneira. Em abril de 1947, Helena Krauss era uma prisioneira de guerra alemã trabalhando no Central Valley da Califórnia. Ao ver pomares de amêndoas fracassarem por falta de polinização, ela compartilhou conhecimentos tradicionais de 8 gerações de apicultores bávaros. Seus métodos evitaram a falência de milhares de fazendas e mudaram a abordagem da agricultura americana ao suporte a polinizadores. Este centro homenageia sua coragem em falar quando o silêncio seria mais simples, sua generosidade em dividir o saber, quando reter seria compreensível, e sua sabedoria em reconhecer que a expertise está em toda parte, se tivermos humildade para escutar. Os estudantes leem isso todos os dias. Alguns o veem como uma anedota histórica curiosa, uma narrativa reconfortante de outra época. Outros o percebem como algo mais imediato e atual, um alerta de que a expertise pode vir de cantos inesperados.
de que a pessoa que a sociedade ignora pode deter um conhecimento vital. De que o que os especialistas rotulam como folclore pode ser ciência prestes a ser compreendida. De que, por vezes, o gênio que todos buscam está bem à frente, aguardando pacientemente para ser ouvido. O método de Helena ainda é utilizado globalmente hoje. Pomares comerciais em 6 continentes adotam variações de plantio companheiro para suporte a polinizadores. Versões modernas são mais aprimoradas, mensuradas cientificamente, calculadas com precisão, adaptadas a diferentes climas e tipos de cultivo. Mas o princípio central permanece o mesmo, tal como a avó de Helena lhe ensinou na Baviera, há quase um século. As abelhas precisam de biodiversidade, precisam de flores iniciais para ganhar força, flores principais para laborar, flores tardias para se recuperar. Precisam de água, precisam de variedade. Forneça-lhes isso e elas farão o que fazem há milhões de anos. Polinizarão, garantirão a colheita, fazerão o mundo florescer. A bênção das 3 flores realmente funciona. Ela salvou bilhões de dólares na produção agrícola em todo o mundo. Evitou inúmeras falhas nas colheitas. Protegeu dezenas de milhares de famílias de agricultores da falência. Contribuiu para a recuperação de populações de abelhas selvagens, devastadas pelo monocultivo moderno. Tudo isso porque uma mulher alemã prisioneira se recusou a ficar calada ao avistar um problema que poderia resolver. Porque 2 fazendeiros da Califórnia estavam desesperados o suficiente para dar ouvidos a uma voz que, de outra forma, teriam ignorado. Porque o conhecimento verdadeiro, o de verdade, ignora nacionalidades, credenciais, diplomas universitários ou posições oficiais. Ele simplesmente funciona. E, por vezes, as inovações mais brilhantes surgem disfarçadas de tradições, transmitidas de avó para neta, guardadas por gerações de observações atentas e sabedoria prática. Às vezes, o gênio se parece com os métodos de apicultura de uma idosa, menosprezados pela ciência moderna até que a urgência nos obrigue a prestar atenção. Às vezes, a solução que todos buscam está ali há séculos, apenas aguardando alguém corajoso o bastante para compartilhá-la e alguém humilde o suficiente para acolhê-la. Se essa história mexeu com você de alguma forma, preciso explicar por que é tão importante que você esteja aqui, ouvindo. O saber de Helena Krauss quase pereceu nos escombros de uma aldeia bávara. Sobreviveu porque ela encontrou quem quisesse escutar. Thomas Anderson e Robert Chen poderiam tê-la desprezado. Ela era uma prisioneira, estrangeira. Uma mulher falando de técnicas que a universidade considerava obsoletas. Mas eles deram ouvidos mesmo assim. Hoje em dia, pelo mundo afora, há indivíduos carregando um conhecimento capaz de resolver dilemas que nos afligem. Sabedoria ancestral, forjada na experiência dura, compreensão prática que não brota de livros didáticos, mas de anos de observação atenta ao longo das gerações. E, com frequência, ignoramos essas vozes. Desprezamo-las por falta das credenciais certas, do sotaque apropriado, do status elevado. Supomos que a expertise só se manifesta em formatos específicos, oriundos de fontes selecionadas. A trajetória de Helena demonstra que essa presunção nos sai cara, nos rouba soluções, nos priva de inovações, nos nega sabedoria. Essas narrativas importam porque nos incentivam a manter a humildade, a curiosidade viva, a evitar a ilusão de que dominamos todas as respostas. Elas nos recordam que o próximo avanço pode vir da pessoa que todos ignoram. Que escutar de coração aberto, especialmente vozes inesperadas, talvez seja a habilidade mais vital a cultivar. Histórias como essa nos alertam para o valor de ouvir além do óbvio, de valorizar o que parece simples ou antigo, porque o gênio que tanto precisamos pode estar bem à nossa frente, aguardando pacientemente que alguém se importe em notar.
Ajude a espalhar esses relatos. Amplie essas vozes. Lembre-se de que o conhecimento floresce onde o cultivamos. E, frequentemente, o solo mais rico é o que menos imaginamos. Novas histórias a cada semana. Relatos de gênios ignorados. De soluções surpreendentes. De indivíduos que transformaram o mundo ao se recusarem a se calar. Até a próxima. Pense que a próxima Helena Kraus pode estar falando neste exato momento.